as vossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Apocalipse 3, versículo de número 11, nos diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu quero, com base nesse versículo de Apocalipse 3, versículo 11, que nós acabamos de ler, ministrar uma mensagem com o seguinte tema: guarda o que você tem. E a pergunta que não quer calar: o que você tem que deve ser guardado? O que você tem de tão importante assim? Nós precisamos ter zelo, carinho, cuidado, para não perder, mas guardar conosco. E eu quero, então, começar aqui a nossa reflexão respondendo essa pergunta. O que eu tenho? O que você tem? O que nós temos de tão importante que nós devemos ter o carinho, o zelo, o cuidado de guardar? Em primeiro lugar, amados irmãos, nós devemos de guardar o nome que você tem. O nosso nome é a nossa postura, o nosso comportamento. Onde você for, que o seu nome for citado por alguém, o que será que essa pessoa vai lembrar sobre a sua postura, sobre o seu comportamento? O nosso nome, amados irmãos, ele é muito importante. E nós devemos de ter o cuidado de preservar este nome. Ainda mais em se tratando de uma pessoa que se diz evangélica, de uma pessoa que se diz membro de uma igreja, de uma pessoa que se diz professar a fé cristã. Então, querido, o nosso nome deve ser guardado com muito carinho, com muito zelo e com muito cuidado. Para onde que você entrar, onde você colocar os teus pés, seja dentro de uma padaria, dentro de um supermercado, dentro de um açougue, dentro de um banco, ou até mesmo na igreja onde você congrega. E as pessoas, ao olharem para você, vão perceber que você é uma pessoa ilibada, é uma pessoa de um comportamento invejável. Por isso, amados irmãos, guarde o que você tem. Em primeira instância, zele, preserve pelo nome que você tem. Queridos e amados irmãos, é de suma importância para nós, no tempo em que nós estamos vivendo, preservar e zelar o nome que nós carregamos sobre os nossos ombros, sobre as nossas costas. Mas, em segundo lugar, amados irmãos, o que eu tenho que guardar? O que eu tenho que cuidar? Em segundo lugar, eu tenho que guardar e zelar pela família que Deus te deu. Lute pela sua família. Preserve a tua família. Cuide dos teus filhos. Cuide da tua esposa. Cuide do seu lar. Invista pesado tudo o que você tem para você guardar a sua família. Nesses últimos dias, amados irmãos, Satanás, ele tem lutado pesado, usando todas as armas possíveis para destruir a nossa família. Porque ele sabe que a família fraca é sinônimo de uma igreja fraca. Igreja fraca é sinônimo de uma sociedade também fraca. Então, a nossa família, ela é a base, ela é o alicerce, ela é o cerne, ela é o âmago de todo o círculo que gira em torno da sociedade. Então, guarde o que você tem. Guarde, preserve, zele, lute pela sua família. A família que Deus te deu, guarde ela. E eu tenho certeza
Deus terá grandes bênçãos para a sua vida, se nós tivermos o cuidado de guardarmos e zelarmos da nossa família. Mas eu tenho aqui ainda em terceiro lugar, o que nós devemos guardar? Nós devemos guardar e cuidar, amados irmãos, dos talentos, dos dons que Deus tem depositado e confiado nas suas mãos e nas minhas mãos. O que Deus tem colocado nas tuas mãos para você fazer? Quais são as habilidades que Deus tem depositado nas tuas mãos? Quais são os dons que Ele tem confiado a você? Você deve zelar e cuidar desses dons. Guarde o que você tem para que ninguém tome. Queridos irmãos, o nome que você tem, a família que Deus te deu, e agora em terceiro lugar, os talentos que Deus te deu são umas coroas, são de muito valor, de inestimável valor, que nós temos que cuidar. Quantas pessoas têm habilidades fora do comum na área da música, outros na área da pregação, outros para realizar um trabalho manual, uma pintura, um conserto de uma parede, uma limpeza do templo, uma visita, um folheto que ela entrega, e enfim, não importa o grau, a intensidade, o reconhecimento das pessoas, o importante é que os talentos que Deus e os dons que Ele colocou nas tuas mãos, queridos, é de suma importância para Ele. E se Ele deu para você, é porque Ele acredita no seu potencial e confia na sua capacidade. Por isso, querido, cuide. Os talentos são uma coroa imprescindível para ajudar na propagação do reino de Deus. Portanto, amados, cuide dos talentos, dos dons que Deus tem confiado nas tuas mãos. Mas, amados irmãos, em quarto lugar, tem uma outra coroa importante aqui para nós cuidarmos dela. Eu e você devemos de cuidar também da nossa vida de comunhão e de intimidade com Deus. Isso aqui, amados irmãos, é uma comunhão pessoal. É aquele cantinho de oração que você tem. É aquele momento reservado que nós precisamos de ter para preservar a nossa comunhão, para preservar a nossa vida da intimidade com Deus. Se eu te perguntasse a você, e se alguém te interrogasse, e fizesse a seguinte pergunta para você: qual o tempo que você tem? Qual é a duração do seu tempo de comunhão, de intimidade com Deus? Ou será que ele já foi roubado? Muitos perderam esse tempo de comunhão, de intimidade. Foi roubado pela internet, as redes sociais e outros afazeres que prejudicam a nossa vida de comunhão com Deus. Guarde o que você tem, preserve, lute, não deixe que os cuidados desta vida roube a fascinação dessa vida, tire, que você perde essa coroa de comunhão e de intimidade com Deus. Eu creio que Deus está falando conosco nesta oportunidade, para que nós possamos ter o máximo cuidado possível. Para quê? Para não perder essa coroa de suma importância para a vida cristã, que é o zelo, a comunhão, a intimidade com Deus. Mas, amados irmãos, em quinto lugar, qual é a quinta coroa que eu tenho que cuidar para que ninguém venha roubar de mim? Sabe o que é, amados irmãos? Devemos de cuidar com aquilo que sai dos nossos lábios. Uma palavra, uma vez proferida, jamais poderá ser trazida de volta. Há pessoas que, por causa de alguma coisa que comentou, que falou, que proferiu, que ela espalhou, ela viveu talvez
o resto da sua vida tentando corrigir, tentando consertar, e talvez ela não conseguiu. Porque uma palavra espalhada é como subir no alto de uma montanha e saltar um saco de penas. Depois que o vento espalha, não dá mais para juntar. Não dá mais para pegar todas e colocá-las dentro de um saco novamente e lacrar a sua boca. Por que não tem jeito? Porque já foi espalhado. Muitos já sabem, muitos já conhecem. Por isso, amados irmãos, ter o cuidado, ter o zelo de guardar os nossos lábios, cuidar das palavras que saem dos nossos lábios. É importante, é imperativo para que todos nós tenhamos esse cuidado. Portanto, amados irmãos, eu citei aqui 5 coroas importantes que você deve guardar. Primeiro, você deve guardar o nome que você tem. Segundo, você deve guardar e proteger a família que você tem. Você deve, em terceiro lugar, cuidar e guardar, preservar os talentos, os dons, as habilidades que Deus tem colocado nas suas mãos. E em quarto, você deve cuidar também do seu cantinho, da tua vida de comunhão, da intimidade com Deus. E agora, em quinto lugar, você deve cuidar, zelar com as palavras que são proferidas pelos nossos lábios. Mas agora, analise, amados irmãos, o segundo ponto da nossa mensagem. Por que devemos guardar todas essas coroas? Qual a razão? Qual o motivo? Qual o porquê que nós devemos guardar, preservar todas essas coroas da nossa vida? Em primeiro lugar, nós devemos guardar, amados irmãos, porque para não sofrer um ataque de improviso pelo nosso inimigo. O nosso inimigo, amados irmãos, ele está ao derredor, procurando, caçando alguém para que possa tragar. E eu quero dizer para você, pelo fato do nosso inimigo ser um espírito, você não consegue vê-lo com os teus olhos, a olho nu. Então ele está aí procurando uma brecha. Se você vacilar no seu cuidado de guardar essas coroas, ele pode destruir o nome que você tem. Ele pode destruir a família que você tem. Ele pode roubar os talentos, os dons, as habilidades que Deus te deu. Ele pode também roubar a tua vida de comunhão, de intimidade com Deus. Ele pode colocar palavras ruins, maus costumes, maus hábitos de comentar, de falar. Então eu devo guardar tudo isso para quê? Para que eu não venha sofrer de improviso um ataque do nosso inimigo. Mas em segundo lugar, eu devo guardar essas coroas, amados irmãos. É para que eu não venha ser envergonhado pelo nosso inimigo. Quantos pregadores, quantos pastores, quantos cantores, quantos homens de boa índole, bons pais, bons maridos, que por brincar com o pecado, por não levar a sério, de guardar, de cuidar, estas coroas foram envergonhadas por Satanás, foram envergonhadas pelas forças das trevas, porque Satanás, os demônios, o nosso adversário, não brinca em serviço, ele está em guerra, ele entra com toda a força, com toda a arma, ele vem para lutar, ele vem para destruir, e ele vem com a força massa para destruir, em primeira instância, a nossa reputação, o nosso nome, a nossa família. Portanto, tenha zelo, tenha cuidado em guardar a sua coroa para você não ser envergonhado pelo nosso inimigo. Mas, em terceiro lugar, amados irmãos, por que nós devemos de guardar essas coroas? Nós devemos de guardar, amados irmãos, porque o Senhor da igreja, o dono da vinha, o dono da lavoura, virá sem demora a qualquer momento. E o texto que eu disse diz, guarde o que tem. Olha só, eis que venho sem demora.
guarda o que tem. A qualquer momento, sem demora, o Senhor da igreja, o dono da vinha, o dono da lavoura, virá para a prestação de contas. E o que você fez com tudo isso que Ele colocou nas suas mãos? Com tudo isso que Ele depositou sobre os teus ombros, esta responsabilidade de zelar, de cuidar dessas coroas que Ele colocou nas tuas mãos. Eu devo guardar, porque o Senhor virá. Ele não tardará. Ele diz, eis que venho sem demora. Ele virá. Ele não tardará. Mas certo é que o dia chegará da prestação de contas. E eu te pergunto, o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo com tudo isso que Deus colocou em nossas mãos? Mas, em quarto lugar, eu devo guardar, sabe por quê, amados irmãos? O texto foi bem claro quando ele diz, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tem alguém querendo destruir tudo isso de você. Tem alguém querendo tomar, roubar, tirar. Então eu devo guardar tudo isso, irmão, para que ninguém tome, para que ninguém arranque, para que ninguém tire tudo aquilo que Deus me presenteou e colocou nas minhas mãos. E eu digo a você mais, nesse período em que a igreja está passando, nós precisamos, mais do que nunca, amados irmãos, preservar, para guardar tudo isso, com base aqui, nas Sagradas Escrituras. Aqui eu encontro todo o respaldo, todo o alicerce, toda a força, toda a munição, eu recebo aqui, das Sagradas Escrituras, para poder conseguir guardar todas essas coroas que Deus tem colocado nas minhas mãos. Agora, amados irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa mensagem. Em último lugar, quais são os resultados? Eu guardar tudo isso, todas essas coroas que Deus colocou nas minhas mãos. Qual é o resultado? O que eu vou ganhar em guardar tudo isso? Em primeiro lugar, eu vou ter, amados irmãos, um lugar de glória reservado para mim. O mais importante de tudo, irmão, não é ganhar aqui, não é conquistar aqui, mas é saber que ao terminar esta minha vida, aqui há um lugar de glória reservado para mim. Você não é eterno, eu não sou eterno, e parece que muitas pessoas estão vivendo aqui nessa terra como se elas fossem ser eternas, como se elas nunca fossem morrer. E eu te pergunto, do outro lado, o que está reservado para você? O que te espera do outro lado da vida? Então, quem se preserva para guardar tudo isso que eu falei aqui nesta noite, há um lugar de glória reservado para essa pessoa. Mas em segundo lugar, ela não só tem um lugar reservado de glória para ela, mas olha o que eu vou dizer aqui, amados irmãos, que coisa maravilhosa é saber que no final o meu nome está registrado no livro da vida. Que coisa maravilhosa, que coisa estupenda. Somente Deus pode fazer isso para nós. E nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, onde jamais, jamais será apagado. E o Senhor chamará, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do século. Você está preparado para ouvir esta palavra? Você está preparado para isso? Cuide, preserve das coroas que Deus tem colocado nas tuas mãos. E para fechar, amados irmãos, a nossa reflexão, em terceiro lugar, como resultado de quem guarda todas essas coroas, é que ela tem uma morada eterna. Sabe o que é eterna?
o resto da sua vida, o resto da sua eternidade. Aonde? Ao lado do Senhor Jesus. Eu sempre fico dando asas às minhas imaginações e fico pensando, queridos irmãos, será muito bom conhecer o apóstolo Paulo. Será muito bom conhecer João, um discípulo amado de Jesus. Será muito bom conhecer Mateus, Marcos, Lucas, Noé, o homem que construiu a arca, José do Egito. Será muito bom. Mas mais importante ainda, queridos, é conhecer Jesus como Ele é. Ah, irmãos, não tem coisa mais maravilhosa, não tem coisa mais estupenda, não tem coisa mais gratificante de você lutar, de você batalhar, sofrer para guardar todas essas coroas, mas no final da vida, conhecer Jesus como Ele é. É algo maravilhoso que me falta palavras dentro do vernáculo do nosso português para tentar descrever a profundeza, a largura, a altura, a grandeza de quão será bom, maravilhoso este momento de estarmos ao lado do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e te guarde ricamente a tua vida. E que essas palavras que ministramos aqui, respaldadas em Apocalipse 3, versículo 11, sirva para o seu crescimento espiritual. Eis que venho sem demora. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida.